Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Hoje nós vamos começar mais uma aula de Sociologia aplicada à Teologia. E essa é a aula de número 2, né? Nós vamos aí já quase finalizando o nosso treinamento, nosso curso de bacharel em Teologia, ok? E vamos começar aqui pelo capítulo 2, que é a aula 2, né? Que fala da importância da cosmovisão cristã para o posicionamento da igreja na sociedade. Cosmovisão, vocês lembram, é a visão de mundo geral, né? Então, qual a nossa visão de mundo, né? A visão da igreja, a visão de mundo, tá? Nós vamos fazer uma análise a partir da contribuição dos puritanos, né, nesse capítulo aqui, tá? Que foi produzido, né, esse artigo foi produzido pelo Dr. Eurípides Pereira Brito, tá? Bom, na luta insistente por posicionamentos coerentes, né, da igreja no meio da sociedade que ela está inserida, nasceu o movimento puritano na antiga Inglaterra, isso no século XVII, tá? Muitos líderes religiosos deram suas próprias vidas para essa mudança, para buscar esse posicionamento, tá? Para que a igreja se firmasse numa visão cristã bíblica, né? E coerente com, né, suas ações, coerentes com os seus ensinamentos, né? E em relação a isso tudo, né, então houve uma reforma radical naquele país e naquela região e que trouxe grandes contribuições até os nossos dias. Eles não conseguiram todas as reformas que eles queriam, né? Mas o impacto que isso produziu, né, com as suas vidas, com o seu trabalho, com o seu posicionamento, né, tem ultrapassado os séculos. Por seus posicionamentos teológicos firmes, né, corajosos, o movimento puritano tem desafiado a igreja de hoje, né, de linha protestante na história para tomar a atitude também. Infelizmente, o grupo que tem procurado representar o movimento puritano aqui no Brasil, eles são chamados de neopuritanos. Eles têm assumido posicionamentos radicais questionáveis. Aqui talvez até por causa disso, aqui no Brasil, chamar a pessoa de puritano é quase um xingamento, né? É pejorativo, né? Mas, diga-se de passagem, isso não faz justiça aos puritanos originais, tá? Por isso, primeiro nós vamos falar aqui, verificar essas críticas ao neopuritanismo, para depois falar das contribuições reais dos puritanos antigos no posicionamento da igreja cristã no mundo, tá? Primeiro no contexto deles e depois a contribuição que eles deram para os demais, né, os demais colegas no mundo. A hipótese levantada pelo autor é que tanto no passado como no presente a busca por posicionamentos firmes da igreja na sociedade a partir de uma cosmovisão cristã coerente exige o desafio de uma constante autocrítica. Isso é meio complexo, né? Por parte dos próprios cristãos. Então todos os cristãos, o cristão individualmente, como igreja, tem que estar fazendo o tempo todo uma autocrítica, criticando as suas próprias ações em relação aos pressupostos que formam a cosmovisão deles. A gente vai falar disso mais detalhadamente ali na frente, tá? Numa autocrítica coerente, quando a gente critica a gente mesmo de forma coerente, temos que reconhecer que há variáveis, né, na cosmovisão cristã, nos pontos de vista que são divergentes, tá? Mesmo no mundo protestante conservador tem pontos de vista diferentes, até na mesma denominação tem muitos pontos de vista diferentes. Então dizer que uma cosmovisão cristã evangélica ou protestante é unificada, né, seria uma afirmação muito inconsistente da nossa parte. O impacto positivo do testemunho dos irmãos puritanos pode ser visto nas igrejas, né? No nosso caso, aqui no Brasil, presbiterianas, reformadas, né? Batistas reformadas, aliás, igrejas congregacionais, bem como vários ramos do cristianismo histórico, como, por exemplo, na Assembleia de Deus. São muitos, tá? Aqui só as mais antigas foi citada pelo autor, ok?
Então vamos falar das discrepâncias desse movimento neopuritano no Brasil, que tem causado esses danos aí à memória dos puritanos do século XVII, 1600 a 1700, tá? Deve-se reconhecer que o movimento dos neopuritanos no Brasil começou com intenções saudáveis, ao se traduzir e divulgar vários escritos dos puritanos, dos irmãos desse movimento puritano no contexto das igrejas evangélicas. Então eles tinham uma boa intenção, mas com o passar do tempo eles se radicalizaram na sua interpretação, na aplicação daquilo, né? E equivocou-se em vários aspectos do pensamento e prática dos puritanos ingleses, tá? O Lopes, no seu livro, né, o livro está aí na bibliografia, pontua que o movimento neopuritano passou a usar determinadas doutrinas e práticas como identificadoras dos verdadeiros crentes reformados, mas não doutrinas bíblicas, mas doutrinas humanas, usos e costumes, tá? Como o norteador dos verdadeiros puritanos, vamos dizer assim. Então, tinham, por exemplo, cântico de salmos, né, cânticos espirituais sem instrumentos, não aceitavam instrumentos, tá? Então isso vem desses neopuritanos, essa questão aí. O culto em silêncio total das mulheres, a mulher não podia abrir a boca na igreja, tá? É uma interpretação equivocada no versículo bíblico também, tá? E trabalhos públicos da igreja, né? Em trabalho público nenhum elas não podiam falar. Uma aplicação rigorosa e inflexível do princípio regulador do culto, né? Das liturgias do culto e outros aspectos semelhantes, tá? Lopes identificou uma tendência desse segmento de associar a santidade com essas doutrinas. Isso é um perigo, né? É aí que está o perigo, tá? Associar santidade com uso e costume, né? Isso gerou profundas desigualdades com aquilo que deveria ser o essencial, que são doutrinas bíblicas, que é o essencial, tá? Então eles se distanciaram, né, da importante contribuição que deixaram os puritanos, observando só o costume e a forma cultural dos puritanos, porque uma herança cultural é diferente, né? De época diferente, de coisa diferente, tentar implantar uma herança cultural num contexto errado é desastroso até. Imagine só se eu falar, bom, os assembleanos que montaram a Assembleia de Deus no Brasil, eles chegaram aqui, todo mundo usava chapéu. Eu estou falando a realidade, viu? Todo mundo usava chapéu. Então, naquela época, naquele contexto, naquela realidade, os homens tinham o costume de usar chapéu, tá? E a questão é que se eu associar isso com a santidade e agora eu tentar implantar, né, aqui, vamos agora, não, a Assembleia tem que ter chapéu, porque os iniciadores tiveram e nós começamos a andar, todo mundo, os homens, de chapéu, né, em detrimento dos outros. Então, herança cultural de época diferente, isso não é doutrina, tá? Não é doutrina, é usos, costumes, cultura, tá? Bom, só para entender, o risco de se perder de vista que a salvação é pela fé e não pela santidade, isso é um risco real. Aí você associa a santidade com costumes. Aí se eu não tiver o costume, não é santo. Aí eu perco de vista a doutrina importante do Evangelho, que a salvação é pela fé, tá? Os puritanos, de fato, deram muita ênfase, né? Uma ênfase inquestionável sobre o valor de lutar contra o pecado, tá? Buscar viver em santidade. Contudo, o cristão pode incorrer no risco de forma enganadora e sutil de acreditar que está salvo por causa da sua santidade. Então, os puritanos tinham sim essa característica de lutar pela santidade, mas nada disso que os neopuritanos faziam aqui, tá? Fazem ainda hoje, tá? Muitos seguidores modernos dos puritanos tendem à introspecção, tá? E buscam a certeza da salvação dentro de si próprio. Introspecção é olhar para dentro de si mesmo, sabe, avaliar a si mesmo, e ele busca a salvação ali, na sua própria força, sua própria inteligência, seu próprio esforço intelectual, santificado e tudo, tá? Em si mesmo. Então é ali neles mesmo que ele busca a evidência de que são eleitos, que são salvos.
Segundo o autor, o erro estaria em que a salvação, que é pela fé, né, encontraria sua certeza no processo de santificação. Olha aí, tá? Contudo, se a busca permanente da santidade, né, da santificação, não for feita à luz da doutrina da justificação, à luz da palavra, né, pela graça, mediante a fé, vai levar isso ao desespero, às trevas e à confusão, porque a pessoa não vai dar conta de ser santo do jeito que ele queria, não vai conseguir implementar aquilo que ele acha que vai salvá-lo. E aí ele perde a justificação pela fé, ele perde a salvação pela fé, tá? E aí entra em desespero, e aí se decepciona, né? E acaba às vezes afastado, desviado ou longe dos caminhos, tá? Lopes, com isso, não descarta o exame próprio, tá? E a análise interior dos motivos. Apenas ele declara e insistir que se deve fazer isso olhando para Cristo crucificado. Então, o ônus da nossa salvação não está em nós, está em Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores. Então, ele foi morto pelos nossos pecados. E se ficarmos olhando para a nossa santificação, para dentro de nós mesmos, nós vamos imaginar que temos que fazer isso para que nós sejamos salvos, e esquecemos que foi Jesus quem pagou o preço. Então, essa história de pagar preço, presta atenção nela, pode estar embutida essa situação aí, tá? Porque Jesus pagou o preço definitivo. Se eu falar que o preço que Jesus pagou não deu certo, que se eu tiver que pagar um novo preço, então o de Jesus não foi suficiente. É isso que eu estou dizendo, que Jesus não teve, né, o sacrifício de Jesus não foi suficiente, tem que ser suficiente, tá? Então é aqui o problema doutrinário que incorremos, tá? Estou falando da questão dos neopuritanos, né? Como eles, isso estendeu-se pelas igrejas, né? Por nossas igrejas aí no Brasil afora, tá? Em um tempo mais remoto. Agora já melhorou um pouco, mas mesmo assim ainda corre-se esse risco. Tendência de se firmar mais em traços culturais de uma época já passada, que eu comecei a falar para vocês ali atrás. Os neopuritanos dificilmente assumiriam que deseja recuperar os estilos dos antigos puritanos da Inglaterra, da Escócia, Holanda e posteriormente dos Estados Unidos. Contudo, Lopes observa que eles insistem em alguns pontos que estão ligados diretamente à cultura do passado, tá? Por exemplo, a observância no uso do véu, porque na Inglaterra eles usavam o véu, era costume, é um costume da época, né? E exigiam silêncio absoluto das mulheres no culto, na exclusividade de cânticos, né, de salmos apenas a capela, sem instrumentos, proibido instrumentos, né, na extrema seriedade dos cultos, do comportamento, tendo aversão a qualquer tipo de humor. Esses traços culturais de uma época passada não podem ser firmados como essenciais teológicos, como doutrinas bíblicas, especialmente porque a argumentação exegética e investigação do texto para defender isso, né, não tem fundamentação, tá? Então isso seria o problema, né, a base do problema. Bom, a tendência, outra coisa importante, a tendência separatista, que não é recomendada pelas escrituras. Os cristãos, na atualidade, precisam reconhecer que biblicamente são chamados a se separar de todo o mal, tá? E não dos irmãos, né? Lopes verifica que os neopuritanos eles têm dificuldade de conviver com os irmãos que pensam de forma diferente deles, claro, né? Em alguns pontos não determinantes da fé, inclusive com outros reformados, dos quais discordam em questões absolutamente secundárias, pontos não doutrinários, né? Usos, costumes, cultura, tá? Então eles têm essa tendência de se colocar numa posição de santidade e condenar todos os outros. E é preciso reconhecer que uma igreja completamente pura, na verdade, nem existe, né? Não no mundo, tá? Por ser santo na minha denominação, mesmo que ela não abrigue gente, né,
de pensamento divergente, eu posso então ser santo, né? Buscar a santidade, estar em santificação, independente dos outros. Então, não, essa tendência de separar dos irmãos, isso não é bíblico, tá? E essa é uma característica forte dos neopuritanos. Bom, essas discrepâncias podem levar a igreja a se perder em questões que são mais estritamente culturais, como já vimos, do que teológicas, né? Perdendo toda a riqueza do fundamento bíblico teológico que moveram os puritanos, que essa é a verdadeira raiz que herdamos dos puritanos. Na sequência, verifica-se a partir de uma análise histórica, nós vamos dar uma olhada nas análises históricas, que há uma contribuição indispensável dos puritanos para nossas igrejas, né? Os ricos fundamentos bíblicos, teológicos e filosóficos que nortearam, né, não somente a cosmovisão cristã deles, mas também os seus posicionamentos históricos, tá? Bom, as contribuições históricas teológicas do movimento, tá? É importante verificar também que os pressupostos teológicos que nós vamos ver e filosóficos que formaram a sua cosmovisão, que norteou, que deu direção a essa cosmovisão deles, né? Que contribuiu com a nossa, claro. Não apenas na maneira de pensar e agir de forma revolucionária do contexto eclesiástico, mas também no seu agir cristão, no cotidiano, né, de forma coerente, né, na família, na igreja e na sociedade de um modo geral, porque assim pensava o puritano, né, que a pessoa tinha que ser crente da igreja, mas tinha que ser crente no trabalho, na sociedade, na família e por aí vai, tá? Bom, então vamos dar uma olhada na síntese histórica, uma enxuta síntese da história. Vocês podem ler todo o material, pode pegar, né, solicitar material extra para ver a história do puritano, tá? Eles têm muitos livros, muitos escritos, muita coisa boa, tá? Bom, a reforma religiosa na antiga Inglaterra, ocorrida em 1532, não aconteceu por iniciativa ligada propriamente ao temor de Deus. Veja bem, nós temos a reforma luterana antes de 1500 e temos a reforma puritana depois de 1600, né, no século 17, o ápice dela. Isso levou tempo, foi uma coisa que não aconteceu da noite para o dia, não, tá? Então, depois da reforma luterana, né, 50 anos, menos de 50 anos depois, aconteceu o cisma, né, entre a Igreja Católica e o rei da Inglaterra. Então o rei Henrique VIII, né, ele não queria mais que a Igreja inglesa se submetesse ao domínio do Papa. E como era a maior nação do mundo naquela época, mais bem posicionada, né, porque se fosse outra nação qualquer, provavelmente não ia conseguir enfrentar a Igreja, que estava muito forte. Apesar que ela tinha dado aí uma quebrada com a questão da reforma luterana, né? Acho que se fosse antes do problema luterano, isso ficaria mais difícil, isso que o rei Henrique fez. Mas aí ele separou da esposa, a Igreja Católica não aceitava isso e ele cortou relações com a Igreja Católica e implantou a Igreja inglesa, luterana inglesa, com tendência evangélica, pentecostal, protestante, sei lá, pentecostal não, mas protestante, né? Porque era uma igreja católica com cara de igreja protestante, ou igreja protestante com cara de igreja católica, com cara da outra, tá? Aí nasceu então essa igreja protestante, anglicana. Essa anglicana é de domínio, até hoje, de domínio do governo inglês, né? Líder máxima dessa igreja anglicana é a rainha lá na Inglaterra, tá? Então ela era controlada pelo rei e continua sendo. Vários aspectos não foram mudados, né, da Igreja Católica para a anglicana, né? Mas ela deixou então nessa caminhada de seguir o exemplo da igreja alemã, suíça, holandesa, né, das igrejas protestantes emergentes pós-reforma luterana que tinha ali. E seguiu mais aquela linha católica mesmo, mas fora do julgo, né? Saiu
debaixo da ordem ou da organização papal, e criou suas próprias regras bem parecidas com a Igreja Católica. Na Igreja Anglicana ainda dominava então vários aspectos e posturas de ritualismo, igual faz na Igreja Católica, com tendência inclusive a ofuscar as verdades do Evangelho, tá? Então a ideia não era fazer uma reforma teológica para que tenha uma igreja santa, que voltasse para a palavra, que enquadrasse os 5 solas da reforma luterana. Era para romper com a Igreja Católica e criar uma igreja própria, era mais isso, tá? Vários ministros foram impactados pela vida de Lutero, né? Como Zwinglio e Calvino, tá? Que foram que se seguiram depois da reforma, tá? E formaram um grupo mais consciente, né, da reforma protestante, que ainda precisava ser experimentado na antiga Inglaterra. Então o que acontece? Eles ficaram com a base na Suíça, né? Na Alemanha, Suíça e Holanda principalmente foi o ponto forte deles, né? Calvino, que era francês, e Zwinglio, que era suíço, né, com sua base na Suíça, onde desenvolveu a teologia, o sistema e tudo das igrejas protestantes, né, hoje chamada de calvinista, uma delas, e por aí vai, tá? Isso era defendido principalmente pelo grupo de tendência calvinista lá na Igreja Anglicana. Tinha pessoas, como ela era considerada protestante, porque ela veio do movimento de protesto, dentro da igreja lá tinha pessoas que queriam as reformas calvinistas, né? Tinha um grupo muito forte de tendência calvinista, que acreditava que a reforma inglesa, da igreja inglesa, não tinha sido suficientemente radical, não tinha surtido o efeito que surtiu nas alemãs e nas suíças, tá? No processo histórico que se desencadeou naquele tempo, alguns desses líderes protestantes desse movimento na Inglaterra chegaram a ser mortos, outros romperam com a igreja anglicana. Eles não queriam sair da igreja, foi que nem Lutero, eles queriam mudar a igreja deles, fazer que a igreja entrasse nos trilhos e voltasse para a palavra, voltasse para Deus, daquela mesma forma que foi a reforma luterana. E outros mantiveram, alguns ali romperam com a igreja anglicana, outros morreram e outros ficaram meio moderados em cima do muro. Então sempre tem esses, né? Tem o que enfrenta, tem o que fica em cima do muro e tem o que corre. É sempre assim. Do grupo mais radical, os que ficaram vivos, é claro, né? Porque desse grupo mais radical foi os que enfrentaram mesmo o sistema, insistiram na luta por uma revolução religiosa e cultural dessa igreja. Eles queriam de toda forma reformar a igreja anglicana. Então, quem são os puritanos? São esses líderes que tentaram reformar a igreja anglicana inglesa, tá? E formaram o grupo puritano, tá? Que saiu de dentro da igreja, que na verdade não ficou na igreja. A igreja anglicana continua com cara de igreja católica até os dias de hoje. Teve muitos altos e baixos, como a gente vai ver, tá? O grupo de crentes que queriam a reforma radical condenava a pompa excessiva das vestes litúrgicas, aquela liturgia católica, com aquelas vestes toda, né, ornamentada, também as ornamentações das igrejas, decoração, né, com imagens, com coisas caríssimas, né, tem altar de ouro em algumas igrejas, né, revestido de cima a baixo, né, peças com metais preciosos, pedrarias, né, têxteis e de tudo que tem aí de mais caro. Bem como toda a tendência de se manter as tradições católicas na nova igreja. Então a igreja, né, nascente, os líderes que já vinham com aquela cultura, né, é claro que os bispos e os líderes católicos foram deportados de lá, na época da briga com o rei, mas os que ficaram já tinham aquele sistema e tentaram de todas as formas manter daquela forma. Bom, eles insistiam, né, na busca por uma vida simples, os puritanos, tá? Firmada na palavra de Deus, né, e a sua palavra, e lutavam pela centralidade da vida no Evangelho, voltava para que são as reformas luteranas lá, tá?
A resistência que eles encontraram na Inglaterra sobreveio sobretudo porque, além do âmbito religioso, os puritanos queriam igualmente reformar todos os setores da vida cotidiana, tá, dos homens, o que interferia drasticamente na economia, na política e na religião, as três grandes forças do universo. Tá? Então, a economia e a política não iam aceitar isso quietinho, né? Pode ser que até que na igreja se conseguisse, né, religiosamente conseguisse, mas quando você quer mudar a sociedade, aí você precisa de muito apoio, senão eles se derrubam. Tá? Bom, com a morte do rei Henrique VIII, aquele que brigou com a Igreja Católica, né, quem assentou no trono foi o rei Eduardo, que era sexto, que era uma criança ainda. Tá? O regente que dominava quando o rei Eduardo já estava no trono era o duque, né, um duque de Somerset, tá? Que simpatizava muito com as ideias de uma transformação mais profunda na igreja, esse duque, né? E era ele que mandava, o outro era menino ainda, o rei, né? Conforme ocorria em outros países, né? Ele queria, não que ele era bonzinho, não, ele simpatizava porque ele via como é que estava a Alemanha crescendo, desenvolvendo, a Suíça, né? Ali tudo dando certo daquele jeito, e Roma estava toda arrebentada, já tinha caído a igreja romana do Oriente, né, 1490 por aí, caiu a igreja romana do Oriente, que era Istambul, hoje Istambul, né, a cidade de Bizâncio, né, Constantinopla, caiu, né? Então a igreja católica estava passando por transformações difíceis e ele olhava para a igreja alemã, né? Ele olhava para o país Alemanha. Nós temos que modernizar, agora ser crente é chique, né? Então, e assim por um breve período a reforma protestante avançou na Inglaterra, quando esse rei era criança e esse duque governava. Mas aconteceu que Maria Tudor, agora uma mulher, entrou no trono em 1553. Percebeu que foi bem pouco, de 1547 até 1553 reinou o rei Eduardo criança, tá? Não deu nem tempo dele, né, passar aí para a idade boa, né? Ocorreu, a Maria Tudor assume, e ocorreu um dos piores momentos para os protestantes da antiga Inglaterra, porque a rainha era católica romana, tá? E era assessorada por um tal cardeal chamado Reginald Pole, tá? Em 1554 ele restaurou o catolicismo na Inglaterra. Veja, a igreja anglicana já tinha sido estabelecida, né? Aí veio a Maria Tudor, com a ajuda desse Reginald Pole, trouxe de novo os católicos, trouxe os bispos, trouxe tudo para dentro da igreja, porque a igreja quem mandava era a rainha, né? Era o governo, tá, lá. Mas aí estabeleceu ela lá de novo, né? E impôs uma perseguição sem tamanho aos protestantes que tinham ali. Então vários líderes protestantes foram considerados rebeldes por ansiar essa reforma da igreja. Foram queimados até a morte, e chegou o número de 277 mártires. Imagine, quase 300 pessoas foram queimadas por querer uma reforma na igreja, lá na Inglaterra, tá? Bom, o reinado de Maria Tudor, é claro, não durou muito, né? Foram 5, 6 anos somente, tá? E os seus propósitos, em partes, não foram alcançados, foi frustrado. Por quê? Quando você persegue a igreja cresce. A igreja crescente é a igreja perseguida. A igreja que fica com cara de mundo, que fica fazendo o que o mundo quer, ela não cresce. Mas se ela se rebelar com o mundo, ela cresce. E a Maria, quanto mais ela perseguia a igreja, mais ela crescia. Então aquele movimento puritano cresceu. E a igreja católica foi apertada, ficou com prédio, com tudo, né? Mas ela perseguiu e matou e queimou, e cinza e mártires, né? E aí os puritanos foram crescendo, tá? Bom, a rainha Elizabeth, já de 1558, é a outra Elizabeth, tá? A 1603, né? Tinha ali ministros piedosos, multiplicou a nação. Os líderes cristãos desse tempo passaram a apoiar,
né? Quando essa rainha Elizabeth cai, Maria Tudor entra Elizabeth, né? E Elizabeth apoiou os cristãos, tornando-se uma fraternidade religiosa, um movimento de transformação. No início eles receberam o nome de puritano, porque esse movimento aí que ele se estabeleceu, porque aí a igreja foi perseguida, eles cresceram, né? E o novo governo da rainha Elizabeth apoiou eles, porque eles já estavam em número muito grande. Vocês sabem que o político às vezes não é por apoiar a ideia, mas é porque ali politicamente era mais inteligente apoiar eles do que lutar contra eles, né? Então buscavam, primeiro eles eram chamados de puritanos porque buscavam a purificação da igreja da Inglaterra. Depois eles foram chamados puritanos por causa da pureza de vida que eles buscaram, porque nem conseguiram, né, se firmar dentro da igreja anglicana, tá? Mas no princípio eles tentavam mudar a igreja anglicana e então foram chamados de puritanos por querer mudar, né, fala da pureza, de querer a mudança da igreja. Mas se seguiu o movimento puritano e eles foram chamados então agora de puritanos por causa da vida que eles queriam buscar para eles mesmos. Bom, durante a perseguição da Maria Tudor, teve um personagem que marcou com sua vida, com a vida dele, né, o personagem John Knox, tá? Com a sua vida e a sua influência, né, o protestantismo da antiga Inglaterra, tá? Esse já era discípulo do grupo de Genebra, na Suíça, né? Grupo de Calvino, de Zwinglio e outros reformadores, tá? Então ele era ministro protestante, né? Um jovem ministro protestante, muito promissor, muito fervoroso, que foi perseguido pela rainha, teve que se refugiar, passando um período lá no continente, em Genebra, junto com os seus companheiros de lá, tá? A rainha Tudor, tá? No decorrer da história, na Inglaterra, a situação piorou a ponto de ocorrer uma guerra civil. Em 1640, já, né, 100 anos depois da briga do rei lá com a Igreja Católica, da primeira, né, ocorreu uma guerra civil dentro da Inglaterra. Nesse tempo, a monarquia foi deposta, tá? E um tal Oliver Cromwell tornou-se governador no lugar do rei, tá? E com isso os puritanos, que já estavam muito fortes, chegam ao poder político. Então eles entraram na política, né? E eles trouxeram uma contribuição nisso aí, tá? E eles tinham um partido puritano, né, o que apoiava, o que era de próprios puritanos, tá? Dentro do parlamento inglês. E durante a Revolução na Inglaterra, eles trouxeram como contribuição fundamental do protestantismo a elaboração da Confissão de Fé de Westminster. Inclusive a nossa Confissão de Fé é baseada nessa fé de Westminster, tá? Isso foi lá na Inglaterra, esses puritanos que estavam dentro do parlamento, né, com o apoio de outras pessoas, porque vocês sabem que os protestantes nunca vão ser maioria, mas receberam o apoio e conseguiram fazer, né, os calvinistas, né, puritanos e tudo, conseguiram fazer uma confissão de fé. Em que nós cremos? Qual é a nossa fé? Toda a igreja devia ter isso, né? E eles tiveram a brilhante ideia de aprovar isso no parlamento inglês, tá? Isso nesse tempo desse governador Cromwell, tá? Então, no tempo dele, a Câmara dos Comuns, né, que é tipo de Congresso Nacional de lá, convocou a Assembleia de Westminster, né, criada para assessorar o parlamento em assuntos religiosos, tá? E Westminster era uma catedral religiosa, então uma assembleia deles ali apoiava o parlamento em assuntos religiosos. Então foi solicitado a eles uma formulação de uma confissão de fé para a igreja na Inglaterra, né? Parece que uma ideia que foi de Deus, não sei nem quem fez essa solicitação. Então eles juntaram 121 ministros protestantes, né? E juntos ali puritanos, calvinistas e todos os protestantes, tá? Em 1619, século 17, a Confissão de Fé de Westminster foi confirmada como representando a base confessional da Igreja da Inglaterra. Essa talvez uma das maiores contribuições
que os puritanos deram, porque foi com essa revolução, essa insistência deles em modificar, é que se chegou a esse patamar aqui, tá? A essa confissão de fé. Quando Cromwell morreu, não havia ninguém satisfatório para substituí-lo no governo da Inglaterra, né? Então a nação voltou à monarquia com Carlos II, né, que subiu ao trono. E um ato do parlamento foi aprovado exigindo plena conformidade com as regras que os puritanos não poderiam seguir. Eles criaram regras que os puritanos, por a sua pureza, eles não conseguiriam cumprir aquelas regras, tá? São várias. E aí aconteceu que eles tiveram que sair do parlamento, tiveram que abdicar, né? Então foi mais de 2.000 ministros e líderes da igreja da Inglaterra que foram forçados a sair do parlamento. Então, uma manobra política tirou os crentes tudo do parlamento, tá? Expulsou eles, porque eles não podiam cumprir aquelas regras, tinham que ser cumpridas, né? Tinha regra de todo jeito, de adoração, de tudo. Não, é isso aqui, tem que ser e tal. Aí a maioria vota e eles não podiam cumprir aquilo. No final do século XVI, duas vertentes dessa doutrina se manifestaram. Veja, não estamos falando aqui numa divisão onde ficou os puritanos 1 e puritanos 2. Essas duas vertentes se referem somente ao governo das igrejas, a forma de governar. A igreja anglicana continuou sendo a igreja anglicana, mas os puritanos começaram a formar igrejas, tá? E essas igrejas, né, esses núcleos, né, comunitários, tinham dois modelos de governo. Um era o congregacional. Eu não estou falando de um nome de uma igreja que virou nome de uma igreja depois. Tem igreja congregacional aí. Não. Congregacional é o modo de governo da igreja, onde a congregação é que governava o grupo todo, né, toda a igreja. Então, qualquer questão que tivesse que ser decidida, a decisão era tomada pelo voto da maioria simples dentro da congregação inteira. Isso é o modelo congregacional. E todas as igrejas eram assim, independentes, tá? E cada congregação mandava nela mesma, aceitava o ministro, não aceitava, né? Tudo que fosse decisão tinha que ser com todos. Não era um líder, tinha líder, é claro, mas não era ele que tomava decisão. A decisão era da comunidade em geral, tá? Apesar da beleza que isso pode gerar, isso trouxe muitos problemas, e inclusive a congregacional não desenvolveu muito no mundo, né? Porque sabemos que nem todo mundo está preparado para decidir os rumos, né, de todo mundo, né? Vemos esse modelo aí na democracia. Presbiteriano era o segundo modelo, tá? Depois se apareceu outros, tá? Outros modelos. Temos o modelo episcopal, né? Mas aqui o presbiteriano. O presbiteriano era um grupo, não é uma igreja também. Virou uma igreja depois, muito depois. No caso aqui, o presbiteriano era onde os presbíteros é que tomavam a decisão. Ou seja, o corpo de obreiros, não era toda a igreja. Tinha lá 100 pessoas. 10 eram obreiros, né? Todas as decisões eram tomadas pelo parlamento, pelos 10 obreiros. Era um sistema meio parlamentarista, tá? Então aqueles líderes da igreja é que tomava a decisão, tá? E eram escolhidos pela comunidade, representava no sistema meio parlamentarista mesmo, tá? Então a igreja que nomeava os seus próprios presbíteros. E cada igreja era independente também. Então esses dois modos de governo dos puritanos que serviu de base para a igreja, tá? Subsequente, inclusive as que vieram para o Brasil depois. Na página 59, logo no início do século XVII, a ação que os puritanos empreenderam para tentar reformar a igreja anglicana, foi tal que chegaram a ser expulsos da Inglaterra, tá? Então, naquele momento ali, eles foram expulsos, e de alguma forma alguns consideram que o período, né, de puritano se encerrou naquele ano de 1662. O John Lloyd Jones, né, afirma no seu livro que então chegamos a 1662 e a grande expulsão, e aquilo que realmente foi o fim do puritanismo anglicano,
não do puritanismo, porque eles foram para os Estados Unidos, foram para outros lugares, né? E acaba que eles se desenvolveram em outros lugares, mas a igreja anglicana continuou sendo a igreja anglicana. Por isso eu disse para vocês que eles não conseguiram modificar a igreja anglicana, mas eles conseguiram mudar o mundo, né? Conseguiram mudar o mundo com as suas ideias. John Owen foi chamado de o príncipe dos puritanos, tá? Já de 1616 a 1683. Tá? O John Owen, eu citei ele porque na época do Oliver Cromwell, né? Cromwell, que era o governador da Inglaterra, porque a monarquia tinha caído, ele era capelão do exército, né? A capelania já existia no século XVII. Tá? Então Cromwell foi vice-chanceler da Universidade de Oxford. A Universidade de Oxford, inglesa, foi criada para ensinar teologia, depois que se criou outros cursos. Tá? Então, e o Cromwell, o John Owen, ele foi vice-chanceler ali, né? Vice-diretor da Universidade de Oxford na Inglaterra. Tá? Só para pontuar que tinha capelão lá, começou capelão e ministro para capelães, né? Bom, daí os americanos, né, aqueles puritanos se espalharam pelo mundo, é só perseguir, cresce mais, né? O puritanismo americano foi dinâmico e influente, né, por pouco mais de um século, desde os primórdios da Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra é o nome que dava para os Estados Unidos lá no século XVII, tá? E até o grande despertamento de 1740, tá? Em um momento histórico ali. Então, nessa época de ouro dos puritanos americanos, tá? Bom, os pressupostos que formaram os puritanos, né? Falei que ia falar disso para vocês hoje ainda. Os puritanos, né, criam que a pureza interior estava ligada com a pureza de todas as áreas da vida. Então a pessoa não tinha jeito como ele ser puro por dentro e não ser nas ações, né? As ações tinham que refletir o que estava dentro dele. Não somente insistia na busca de uma verdadeira adoração centrada nas Escrituras, mas também que as atitudes do dia a dia, né, do viver cotidiano, fossem norteadas por esses mandamentos bíblicos, pela palavra de Deus. Eles criam na pureza, isso são os pressupostos, são as grandes doutrinas deles, o que eles criam, tá? Criam na pureza da doutrina e documentaram isso, né, na Confissão de Fé de Westminster, que eu já citei ali atrás, tá? Mesmo que houvesse algumas diferenças de crenças sobre governo eclesiástico, né, a forma, se era congregacional, se era presbiteriano, para guiar a igreja, mas esses pressupostos sempre eram os mesmos no meio dos puritanos. Tá? Os puritanos eram teorreferentes. Eu ia pedir para vocês investigar o que é teorreferente, mas é óbvio, né? Teo é Deus, referentes é referência. Então Deus era a referência deles, tá? Em sua filosofia de vida, isso tirado das Escrituras. Então os puritanos insistiam, do mesmo modo que Calvino, na compreensão de regência absoluta de Deus sobre tudo que diz respeito aos homens, tá? E sobretudo sobre a existência, a intervenção da graça divina que sustenta toda a vida na terra, tá? Então o foco dos puritanos centrados em Deus brotava de uma devoção profunda e adequada ao Criador. Deus era o centro. Eu acho que carecemos disso aí nos nossos dias também, porque isso se manifesta no cântico, na pregação, na oração. Deus tem que estar no centro, Ele tem que ser exaltado no centro. Aí os cânticos não estão exaltando muito a Deus, as pregações estão falando de outras coisas. Isso é preocupante, né? Por natureza, o amor a Deus deve ser completo, tem que ser sincero, fervoroso, ativo, exclusivo, tá? E permanente. Então, essa questão é uma questão primordial, base, estrutural da fé. De acordo com o Watson, o verdadeiro amor ferve, mas não derrama, tá? Já viu? O leite ferve e derrama. O amor de Deus ferve, mas não derrama, né? O amor de Deus, assim como é sincero, sem hipocrisia, constante, sem apostasia, né? Apostasia, deixar de crer, viu? Já que Deus é central,
a nossa percepção, ele deve ser detentor daquilo que é central em nossas disposições e inclinações. Nas nossas inclinações, Deus tem que ser o centro também. Então ele não pode ser meio centro e meio bairro, né? Num trocadilho aqui. Os puritanos reconheciam a centralidade e a autoridade das Escrituras. Esse é um grande diferencial, tá? Toda a experiência de vida precisa ser centrada nas Escrituras como revelação especial e suprema de Deus. Ok? Eles tratavam a Bíblia como um pronunciamento de Deus, com extrema reverência. Para eles o Senhor tinha proferido as profecias, registrado as narrativas, exposto as doutrinas, declarado os louvores e anotado as visões que compõem as Escrituras. Então, extremamente reverentes, respeitadores da palavra, tá? Os puritanos viam a teologia não apenas como uma arte especulativa. Teologia para eles era fundamento, né? Eles viam como uma reflexão que conduz à prática cristã no viver. Estudar teologia era uma forma da pessoa estudar como é que ele vai tomar decisões, como é que ele vai viver a sua vida. É assim que eles viam. Então os puritanos afirmavam que a teologia não poderia ser assumida como uma disciplina especulativa, porque tem disciplina especulativa por aí, mas prática, era na prática. A teologia, portanto, é para nós em última e nobre, mais útil e nobre de todas as exatas, né, as artes exatas que se pode ensinar. Uma coisa mais nobre e exata que se pode ensinar, inclusive, né, a criação da Universidade de Oxford passa por isso, tá? Para ensinar teologia para as pessoas. Ela é um guia, um plano mestre para o nosso propósito mais alto, tá? Enviada de forma especial por Deus, né, que trata das coisas divinas voltadas para Deus e que conduz o homem a Deus, tá? Nesse sentido, a reflexão teológica deve conduzir o ser humano a uma crescente busca pela santidade e que ela afete as suas ações também. Ele busca a santidade e essa santidade afeta as suas ações na sociedade, no meio que vive. Um dos aspectos teológicos que norteava nesse sentido era a crença de que os crentes são o povo da aliança, os eleitos de Deus, tá? Para os puritanos, a graça deve permear a natureza, porque os puritanos não estavam interessados somente na purificação do culto e do governo eclesiástico, tá? Durante o período da pré-reforma luterana, lá antes na Idade Média, a graça e a natureza ficavam separadas. A natureza aqui é a natureza humana, tá? Natureza humana. Esse é o conceito do universo em dois pavimentos, tá? Lá na Idade Média, antes de Lutero. A escada de cima está o espiritual, o santo. A escada de baixo fica o pecaminoso, carnal e profano. Então as pessoas podiam ir para o andar de cima lá e fazer as suas devoções, depois volta para o andar de baixo e vai fazer as mesmas coisas. Era um conceito absurdo, né? E isso fez parte da reforma, tá? O clero foi proibido de se casar, já que o matrimônio era considerado terrestre, e sendo terrestre era pecaminoso, e como eles que davam acesso ao andar de cima e ao de baixo, eles proibiram de se casar. Lutero reformou isso em parte e trouxe a graça para ficar ao lado da natureza humana. João Calvino, que veio depois de Lutero, já no século XVII, avançou um pouco mais e ensinou que a graça deve permear a natureza. O que é terreno deve ser santificado pelo que é divino, tá? Os puritanos então foram mais adiante, né, do que Lutero e Calvino, e ensinaram com maior detalhamento do que Calvino e do que Lutero, tá? Que os princípios bíblicos devem ser aplicados a todos os aspectos da vida. Há princípios bíblicos ou ética bíblica para tudo, tá? Para o matrimônio, para a educação de crianças, educação no lar, para profissões, médico, advogado, arquiteto, por aí vai. Para os puritanos, essa dicotomia, que é aquele negócio de andar de cima e andar de baixo, duas coisas, dicotomia, entre natureza e graça, que era a visão prevalecente lá antes, né, na Idade Média, estava muito errado isso. Tá? Para eles isso estava muito errado. Os puritanos
escreveram então o Catecismo de Westminster, como a gente viu lá atrás. Não acreditavam que os crentes devessem ser desencorajados pelas trevas, né, que deveria prevalecer. O crente deve sempre esperar a oposição feroz e ódio de Satanás. Contudo, ele tem que se manter de olhos fixos na soberania de Deus. Deve também permanecer firme na promessa de que Cristo reinará até que todos os seus inimigos se tornem estrado dos seus pés. Isso era o cerne do ensinamento puritano. Quando o seu plano de evangelização de Cristo mundial estiver completo, ele, Cristo, virá e conquistará o último inimigo a ser conquistado, que é a morte. Então, que Deus nos abençoe e nós possamos aprender com eles, né? Que é um grande exemplo para nós. Deus abençoe a todos.